Bom dia a todos. Essa é a nossa reunião da Câmara Setorial de Agronegócios e a gente está dando início agora ao quarto painel de análise dos impactos do novo coronavírus na economia, no social, no ambiente do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai contar com a fala de dois especialistas que estão aqui, o Dr. Maurício Salles, que é vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, e vai poder falar, e do Senar também, que é o braço da educação da agricultura, do Sistema S, vai poder fazer uma apresentação aqui de 15 minutos, analisando esses impactos na agricultura, e na sequência eu passo a palavra para o produtor rural, o doutor Alberto Figueiredo, que também vai falar sobre essa questão dos impactos já vistos, né, e do que a gente pode propor de ação para corrigir determinadas questões e que podem ajudar aí nesse processo de manutenção, né, de algo que é tão importante nesse período de pandemia, que é justamente o abastecimento e os alimentos chegarem à mesa de todo mundo. Então, vou passar a palavra ao professor, doutor Maurício Salles, para que ele possa começar a sua apresentação. Seja muito bem-vindo e obrigada por você estar aqui conosco. Bom dia a todos, Geisa. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí do Fórum de Desenvolvimento para que a Federação e o Senar possam estar mostrando o que ele entende sobre esse grande drama que a sociedade nossa, né, esse grande problema que a sociedade nossa passa nesse momento, né? Tem uma apresentação aí, eu ia até pedir a Priscila para colocar, se for possível, para a gente poder guiar um pouco. Cumprimentar a todos os participantes, né? E a gente sabe da importância de abastecer a população fluminense, né? No caso do estado do Rio de Janeiro. Então, nós colocamos aí como um título Impacto do Novo Coronavírus no Agronegócio Fluminense. Pode ir o próximo. Na questão, hoje se fala muito, né, a grande mídia, e todos hoje se falam muito da questão do isolamento social, né, o isolamento da população como um todo, como a principal medida para controlar essa pandemia. Na agricultura, na agropecuária, esse isolamento já é natural, né? O produtor, muitas das vezes, ele vive nesse isolamento, uma propriedade é distante da outra. Então, isso aí vem favorecer a questão de produção. Não houve uma paralisação nas produções agropecuárias do estado do Rio e a nível nacional. Então, isso aí vem facilitar, né, e vem ajudar muito e manter a população abastecida de alimentos. A questão que a gente vai ter no futuro é o problema da recessão que esse problema da pandemia vai ter em toda a economia, não só do Rio, mas do Brasil e mundial. Então, a agricultura vai sofrer com isso, né? Podemos à frente, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da interferência da pandemia na questão da rentabilidade do produtor rural. Agora, sobre a questão de comercialização, que é uma questão que poderia ter problema com essa paralisação, fechamento de cidades, atividades sendo comércio, restaurantes, tudo parando, nós temos e vamos analisar alguma coisa sobre a comercialização. Na questão da agricultura, algumas medidas tomadas pelo governo do estado, em parceria com grandes redes de supermercado, facilitou muito essa venda direta produtor rural consumidor, né, chegando ao supermercado. E entrega domiciliar também, o delivery, né? Então, hoje, tem muitos produtores já de agricultura da região serrana do Rio fazendo essa entrega. A questão do leite, o grande problema que se encontrou a nível nacional e no Rio não é diferente, que era a questão de pequenos laticínios que faziam a compra, principalmente faziam a venda, a industrialização de queijo e derivados, com dificuldade de entrega, de comercialização. O governo federal decidiu, nesse momento, abrir que os estabelecimentos pudessem, o CIF adquirir de estabelecimento de serviço de inspeção estadual e municipal. Então, foi uma outra medida que apoiou e ajudou a cadeia do leite. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teria uma paralisação por questão da paralisação das aulas das escolas públicas, houve uma medida provisória também e teve uma continuidade na entrega desses alimentos diretamente às famílias dos alunos. Então, isso também ajudou. Um outro setor que aí impactou muito a comercialização é a questão da floricultura no estado. Nós temos uma produção de floricultura na região serrana bastante considerável e que, com essa paralisação, hoje nós não temos aniversário de 15 anos, parou de ter festa, casamento,
o próprio velório hoje está restrito. Então, realmente, é uma cadeia produtiva, é um setor da agricultura que vai sofrer muito e vão ter uma atenção muito especial, terá que ter uma atenção muito especial em relação à floricultura no estado do Rio. Pode passar o próximo. E aí algumas ações que já estão sendo tomadas pelos governos estaduais e outras que poderão, que nós vamos deixar como sugestão, que seria do governo estadual e da Assembleia Legislativa. Uma delas é a prorrogação das parcelas do agrofundo. Para quem não tem muita vivência com o agrofundo, é o antigo PEFAT, é onde estão todos os programas de crédito do governo do estado. Então, o governo do estado já tomou essa decisão de prorrogar por 6 meses as parcelas do agrofundo. Aí, já o segundo item que eu coloquei, a questão que a gente acha importante nesse momento que vai vir, de questão de renda, de recessão da economia, nós precisamos uma manutenção e ampliação desses programas que estão vinculados ao agrofundo, como, por exemplo, o Rio Leite, o Rio Genético, o Frutificar, o Prosperar, serão importantes linhas de crédito que vão dar subsídio, que vão dar condição de manutenção da atividade agropecuária no estado. Um outro item que tem muita relação com a Assembleia Legislativa e com o governo do estado é uma demanda antiga do setor lácteo, umas atualizações na tributação, principalmente do leite UHT e da mussarela, né? Nós já tivemos, há anos atrás, uma questão tributária importante para a cadeia produtiva do leite, mas esses dois itens, e são itens que são fáceis de solicitar ao governo do estado, porque isso aqui vai só melhorar a arrecadação. Então, é uma proteção à atividade leiteira do estado do Rio. Nesse momento, principalmente, que a gente vai passar por crise. O Rio tem algumas características que a gente tem que entender, de relevo, distância, às vezes, do centro produtor de grãos. Então, essa questão tributária, nós precisamos fazer um trabalho interessante. Então, a Alerj, junto com o governo do estado, daria um apoio muito grande. Já tem todo o esboço escrito em relação a isso aí. A Alerj teve um papel importante no setor da carne ano passado, e o UHT e a mussarela são duas importantes, porque hoje, para ter uma ideia, o UHT é o que tem dado maior venda com esse problema da pandemia. Hoje é o que tem maior venda, melhorou preço, melhorou venda. Então, hoje, se a gente tivesse essa proteção, poderia estar melhor para o produtor do estado do Rio de Janeiro. Pode passar o próximo. Ações do governo federal, eu resumi bastante, tem outras ações, mas uma delas foi essa questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, através da medida provisória. Isso ajudou muito os pequenos produtores, que vendem diretamente para as escolas. Então, a continuidade da entrega desses alimentos para as famílias foi muito importante. Outra questão que está em estudo, e a Confederação Nacional da Agricultura, com a Federação da Agricultura afiliada, já está se trabalhando, é a prorrogação das parcelas do crédito de investimento com vencimento para 2020. Nós julgamos isso muito importante, porque todo o crédito rural da atividade produtiva ele vai realmente incentivar, gerar emprego no meio rural. E como a gente sabe que vamos ter problema de preço de insumos, de preço de produtos, essa questão de adiamento de parcelas é importante. Então, é uma solicitação que a gente acredita que nos próximos dias possam sair. O último item que eu coloquei é uma questão que vai afetar diretamente ao Senar, né, a nível nacional, que foi a redução, uma medida provisória 932, que reduziu em 50% a arrecadação do Senar. A gente acredita, e já tendo pleito junto ao governo federal, que isso pode ser revertido de alguma forma, porque o Senar ele tem uma atuação em pequenos e médios produtores muito grande. E a gente sabe que nesses momentos que a gente vai ver de problema de renda, de questão de recessão da economia, mais do que nunca, o pequeno e médio produtor vai ter necessidade de acesso a conhecimento. E quem leva esse conhecimento, tem levado esse conhecimento, na maioria dos casos, o Senar tem feito isso com os programas de formação profissional dele. Hoje, atendendo bastante a questão da assistência técnica e gerencial, é um programa de assistência técnica que foi criado há 5 anos pelo Senar, e nós já fizemos, após essa medida provisória, conseguimos vários depoimentos a nível nacional de produtores e mostra a importância da assistência técnica para esse produtor. Então, mas a gente acredita que isso vai acontecer, e deixar bem claro aqui, o Senar do Rio não cessou suas atividades, todos os funcionários estão trabalhando em home office,
atendendo todas as demandas dos produtores do Estado do Rio, dos sindicatos, que são nossos parceiros. Não tem decisão lá da federação, do nosso presidente, doutor Rodolfo, de ter férias coletivas, então o Senar está trabalhando na continuidade de todos os processos, os projetos dele, principalmente a assistência técnica e a formação profissional. Então, de maneira geral, é isso, Deise, que eu queria colocar para todos os ouvintes que estão participando aqui desse fórum, né, dessa reunião, e vamos ficar aqui até o final. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, também vamos estar à disposição de todos. Muito obrigado. Tem uma próxima tela aí, é só para passar para o público os contatos, né, e-mail, telefone, estão à disposição, as redes sociais do Senar também, para que todos possam fazer contato com a gente. Muito obrigado. Maurício, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Nesse processo, a gente viu que o Senar abriu alguns conteúdos e alguns cursos online para mais pessoas poderem acessar. Como é que está sendo essa demanda, né, por qualificação, por educação, nesse momento de pandemia? Porque, na verdade, a gente sabe que a atividade da agricultura ela não parou, né? Quer dizer, o produtor ainda está lá produzindo no campo e fazendo todo um trabalho que a gente sabe que ficou muito mais complicado, mas que tem tido também, como você citou, algumas facilitações, né, de escoar essa produção e fazer chegar ao supermercado, enfim, ao consumidor de uma maneira geral. Agora, como tem ocorrido essa questão da demanda pelos cursos e quais as ações que vocês já tomaram no sentido de ampliar, né, a comunicação do que vocês têm de material disponível para que as pessoas possam acessar e continuar se capacitando nesse momento? Geisa, com a medida provisória que foi na semana passada de redução da nossa arrecadação, durante a semana passada e essa semana, nós estamos estudando como vai ficar a base nossa, né, de arrecadação, ver como que nós vamos estar oferecendo essas ações. Na questão especialmente da assistência técnica, que é hoje talvez o maior carro-chefe, né, a maior demanda por assistência, e o Senar Nacional entende isso como importante no nosso trabalho. Nós já estamos naquelas situações que não tem condição do produtor receber a visita por vários motivos, né, do técnico, e mantendo a questão da orientação do Ministério da Saúde, do afastamento. Nós estamos já programando o atendimento remoto nesse período aí de 2, 3 meses desse produtor, para que ele não fique desassistido. Mas, em breve, outras ações vão ser divulgadas pelas redes sociais nossas, de ações à distância, de treinamento, capacitação, de orientações à distância. Mas acho que a mais importante para a gente frisar nesse momento é o atendimento remoto da assistência técnica gerencial, né? Talvez o mais importante do Senar a nível nacional. Perfeito. Vou passar, então, a palavra ao Dr. Alberto Figueiredo, que é produtor rural e membro da diretoria técnica da Sociedade Nacional da Agricultura, para ele falar fazer essa análise para a gente aí dessa questão dos impactos na agricultura. Beleza, Geisa. Obrigado aí pela oportunidade de participação nessa reunião da Câmara novamente. Parabéns ao Maurício pelas colocações que fez, muito oportunas e adequadas. Eu queria iniciar essa apresentação, Geisa, com o quadro que aparece no IBGE, quando eles fizeram o Censo Agropecuário de 2017, recentemente, né? Onde a gente pode verificar que as duas principais atividades, eu acho que o Maurício, de certa forma, confirmou isso quando ele realçou as questões do leite e do hortigranjeiro, que as duas principais atividades produtivas no Estado são a pecuária de leite e os hortigranjeiros, em função do número de pessoas ocupadas. Então, eu me permitiria trabalhar mais em cima dessas duas atividades, até porque o raciocínio desenvolvido em relação a elas serve para as demais atividades produtivas do Estado também. No que diz respeito ao leite, eu acho que é importante a gente ter esse quadro, que foi muito bem montado por uma equipe que fez uma publicação recente,
dizendo que o leite UHT, que é o leite que a gente conhece de caixinha aí no supermercado, representa 25% da produção total de leite. Os outros 25% representados pelos queijos, e aí tem um sem número de percentuais de outros produtos com índices variados, e a realidade é que, como o próprio Maurício colocou, o leite UHT vai muito bem, obrigado, quer dizer, ele está chegando ao mercado por conta da perecibilidade menor dele, mas os demais produtos começam a encontrar algumas dificuldades. Então, a gente, como disse lá, o leite UHT representa 25%, está aparentemente ok, parece que já há um equilíbrio nos valores, em função, talvez, de uma oferta adicional promovida pelos laticínios que estavam sob inspeção municipal e estadual, podendo entregar aos laticínios. Isso foi uma ação, inclusive, que teve uma participação importante da nossa Associação Brasileira de Produtores de Leite, a Abraleite, junto ao Ministério, e saiu um ofício do Secretário Nacional de Defesa permitindo essa comercialização. Então, em relação ao leite UHT, está tudo ok, mas em relação aos demais produtos, em função de que eles comercializam principalmente para pequenos comércios, para restaurantes, e em função da redução do poder aquisitivo e da ausência das pessoas nos estabelecimentos comerciais, tem havido problema com esses outros produtos resultantes da transformação do leite. No que diz respeito aos hortigranjeiros, nós temos, só para efeito didático, assim, a gente sabe que isso não é uma regra e não existe um parâmetro adequado para isso, mas a gente vai aqui, por questão didática, dividir esses produtores em 3 grupos. Alguns grandes produtores que têm estruturas em mais de um local, inclusive, que têm a sua própria estrutura de comercialização, com caminhões próprios ou de parentes, e que já têm o acesso aos grandes mercados, aos grandes supermercados, e que a gente imagina que este grupo está sofrendo menos. Há um grupo de médios produtores, que possivelmente seja a maioria deles, aí a gente está falando na questão dos hortigranjeiros, que centraliza a sua produção ou no pavilhão 21, quando eles podem ir diretamente lá na Ceasa do Rio de Janeiro, em Irajá, ou através de alguns intermediários. Esses produtos são normalmente destinados a feirantes, a pequenos comerciantes e a restaurantes. Esses segmentos também estão estagnados. Então, em função dessa dificuldade de comercialização e em função do medo que essas famílias estão tendo de estarem juntas, aglomeradas no pavilhão 21, nesse período de recomendação de isolamento, alguns desses produtores, se não a maioria, está com problemas para escoar o seu produto. E os pequenos da agricultura familiar, que não estão vinculados a associações ou cooperativa, esses estão com as suas atividades praticamente paralisadas. A gente tem conhecimento, inclusive, de que há regiões aqui na região de Barra Mansa que produtores já passaram o trator sobre a produção, sobre os canteiros, desestimulados porque não tinham para quem vender. Então, as vendas às prefeituras estão zeradas e algumas vendas associativas estão ocorrendo, mas em volume muito pequeno, e eu acho que a atenção principal deve estar voltada para esse grupo da agricultura familiar dos hortigranjeiros e para aqueles médios produtores que utilizam ou utilizavam o pavilhão 21 na Ceasa. E aí surgem algumas sugestões que eu acho que podem ser consideradas
que são, a primeira, os escritórios da Emater, que são parceiros naturais de todos os produtores, por, naturalmente, recomendação governamental, estão estão fechados. Então, a primeira ideia é de que houvesse um plantão, fosse esse plantão de 2, 3 horas por dia, com um profissional só, um técnico até administrativo, sem nenhum problema, mas para que os produtores que já estão acostumados a esse acesso ao escritório local da Emater pudessem ir a esses escritórios e registrar as suas dificuldades, sejam elas na floricultura, no hortigranjeiro, no leite ou na estrada, ou o que for, para que o escritório pudesse encaminhar quem de direito a solução do problema. Essas demandas poderiam ser centralizadas na capital, na sede da Emater ou da própria secretaria, produzindo algum efeito prático necessário. A Secretaria de Agricultura já tomou a iniciativa de fazer um contato com a Associação dos Supermercados, no sentido de promover essa venda direta ou facilitar o acesso de pessoas, de produtores e associações e cooperativas que até então não tinham esse acesso. Disponibilizou, inclusive, um telefone celular da Emater para que as pessoas pudessem entrar em contato e se habilitar. Acho que foi uma ótima iniciativa. E na questão dos laticínios, a gente sugere que sejam ampliadas as aquisições governamentais, principalmente em relação às indústrias locais. Como disse o Maurício, as indústrias locais e regionais que produzem, fazem do leite queijos, mussarela, principalmente mussarela, estão com dificuldade de comercialização. E, através de encomendas específicas dessas instituições do Estado e dos municípios, poderiam estimular e evitar que essas indústrias tivessem algum problema de caixa por conta da dificuldade de comercialização. Vale ressaltar, e também já dito pelo Maurício, que a Lei 13.987, agora de 7 de abril, permitiu que as prefeituras adquirissem produtos da agricultura familiar, inclusive laticínios, e, ao invés de usarem na merenda escolar, pudessem usar para doação aos pais dos alunos dessas escolas públicas. Uma medida que eu acho que foi absolutamente adequada e promissora. Falta agora estimular as prefeituras a efetivar isso. Quer dizer, eu acho que uma das ações, Geisa, que talvez pudesse ser sugerida ao fórum seria um lembrete especial aos senhores prefeitos e secretários municipais de educação, no sentido de fazer valer o conteúdo dessa Lei 13.987, que é recente, que às vezes, com tantas preocupações que as autoridades têm, eventualmente não tenham levado em conta e tomado as medidas práticas necessárias. No que diz respeito ainda aos hortigranjeiros, a gente sabe que o produto sendo perecível e, portanto, não durando mais de um dia, principalmente as folhosas, elas não podem ser usadas em cestas básicas. Portanto, uma das sugestões é de que as escolas públicas municipais, principalmente aquelas localizadas em áreas carentes, pudessem usar as estruturas de cozinha que já dispõem para transformar esses produtos em sopa e poderem ser oferecidos às comunidades na redondeza. E a doação in natura a comunidades carentes, também usando a mesma Lei 13.987, poderia ser de forma programada e com logística adequada. Então, você chama a associação de produtores, eles trazem um caminhão fechado com esses produtos já devidamente embalados em quantidades familiares, e a entrega, então, é feita no dia e hora marcados, exatamente por causa dessa questão da perecibilidade. E nas pesquisas que fizemos a respeito
da situação atual, tomamos conhecimento que a Unacop, que é uma instituição que reúne cooperativas e associações de produtores familiares e que está sediada lá na Ceasa, já tem tido algum sucesso na negociação direta com o supermercado e acredito eu, pela habilidade dos seus dirigentes, que outras associações que estão tendo problemas poderão eventualmente usar o sistema da Unacop para fazerem o escoamento das suas produções, de modo a evitar que os produtores de agricultura familiar percam suas atividades, consequentemente a renda, e possam até desistir da atividade ou serem desestimulados de alguma maneira. E a última sugestão seria um apoio do governo do Estado, não sei se através de empréstimo ou através de uma eventual indenização, e aí, Geis, eu acho que entra, através da Comissão de Agricultura da Alerj, uma discussão legislativa a respeito da legalidade disso e da oportunidade, da disponibilidade eventual de recursos, que não são muitos, mas aqueles que puderem ser definidos serão absolutamente adequados, no sentido de indenizar aqueles produtores que já sofreram perdas, aqueles que já tiveram que passar o trator e o arado sobre as suas produções e que tiveram frustradas as suas condições de comercialização. Então, aí cabe essa sugestão de que o governo do Estado analise a possibilidade, claro que sob critérios técnicos, a partir de um laudo emitido por um profissional devidamente habilitado, possam ser feitas essas indenizações no sentido de que o produtor seja reestimulado e não saia da atividade produtiva. Então, basicamente, Geisa, eu acho que esse conjunto de ideias que foram aqui colocadas, somadas a dos demais e a tudo que os próprios governos já têm tomado de iniciativa, tendem a evitar que nós percamos produtores importantes nas nossas cadeias produtivas e toda a atenção que puder ser dada a esse setor, que, embora tendo uma participação pequena no PIB estadual, mas tem uma importância social fundamental na ocupação do espaço do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente em relação ao número de famílias envolvidas, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa prioridade. Então, basicamente, era essa era a nossa contribuição e, novamente, agradecemos aí pela oportunidade de estarmos participando, não só como profissionais da área, mas como produtores rurais que somos, e também como membro da diretoria da Sociedade Nacional de Agricultura, que temos a honra de representar nessa reunião, nesse momento. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, doutor Alberto Figueiredo, pela sua contribuição, pela sua palestra. Uma dúvida que me veio aqui à cabeça, é até uma pergunta, na verdade, para o senhor ou para o Maurício, né? A gente tem observado, por exemplo, na indústria, alguns movimentos de diversificação, quer dizer, de mudança na produção para poder atender ao mercado a uma demanda que surgiu por conta da crise. Eu sei que a agricultura ela demanda um tempo maior, porque você tem que plantar e para colher, mas assim, já existe algum movimento em relação a isso, por exemplo, em relação ao leite? A gente está falando que o OHT, a demanda cresceu. Então, assim, já existe algum tipo de mudança ou demanda por mudança de produção para poder atender esse momento? Olha, não tenho conhecimento, Geis, a respeito de demanda. Agora, a possibilidade das indústrias destinarem maior ou menor volume de leite para esse ou para aquele produto é imediata. Eu acho que todas elas estão adaptadas a essa condição. Aquelas indústrias, por exemplo, que têm material embalado em Tetra Pak, podem produzir mais leite longa-vida ou mais achocolatados, mais produtos de menos perecibilidade,
para atender, inclusive, a essa demanda das prefeituras a respeito do PNAE e dessa legislação que mudou. De modo que é uma questão realmente de ligação entre as pontas. Eu acho que o grande desafio nesse momento, nosso, do fórum, nosso como líderes do setor, nosso como Federação de Agricultura e todos os mais, da Emater e tudo, é aproximar essas duas pontas. Quer dizer, por um lado, nós temos as indústrias e os produtores com certas dificuldades, pelo outro, necessidades de consumo, inclusive das famílias carentes, que precisam ser supridas. Então, tudo que a gente puder fazer para juntar essas duas pontas, acho que é oportuno e adequado. Certamente. A gente tinha a previsão da participação do presidente da FETranscarga, o doutor Eduardo Rebuzzi, só que ele, enfim, foi sugado aí pela necessidade de atender uma demanda que surgiu, mas o Sérgio Viana, que é assessor da presidência da FETranscarga, está aqui com a gente e vai poder falar um pouco sobre um estudo que foi lançado essa semana pela CNT, falando da questão dos impactos no transporte, dando um pouco a notícia de como é que essa questão do transporte de carga, da logística tem, enfim, acontecido durante esse período aí de pandemia. Então, Sérgio, está contigo a palavra. Tem que mudar aí, ninguém está te escutando, tem que tirar do mudo. E agora, está escutando? Sim, pode falar. Bom, bom dia, Geisa, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Viana, eu sou assessor da presidência da FETranscarga. O presidente Eduardo Rebuzzi pediu 1000 desculpas, porque ele está interagindo aí a nível estadual e a nível nacional também, porque ele, além de ser presidente da FETranscarga, ele é presidente da seção de cargas e faz parte da diretoria da CNT e NTC, que é a Associação Nacional de Transporte de Carga. Então, são muitas demandas que têm surgido, ele pediu desculpas, que ele iria fazer essa apresentação. Eu vou passar algumas informações, né, para os senhores, e depois eu vou mandar a pesquisa por completo para a Geisa e pedir para ela encaminhar os senhores para verificar todos os itens e qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente se coloca à disposição. Essa pesquisa CNT Impactos do Covid-19, ela foi coletada, os dados foram coletados de 1º a 3 de abril e foram ouvidas 776 empresas de todos os modais e de âmbito nacional, né? Isso aí, a gente tem os principais itens. 90% dos entrevistados afirmam categoricamente que foram afetados negativamente, integral, né? 100%. 85% dos transportadores eles registraram queda na atividade em março. 85% desse total aí de entrevistados. 71% das empresas, das transportadoras, elas estão com problemas de caixa. O que acontece? O transporte rodoviário de carga hoje, o frete ele é pago, além do valor, né, tá abaixo do que deveria, ele é pago com 30, 60, 90 e até 120 dias. Então, antes de acontecer essa pandemia, antes de começar toda essa guerra aí que a gente está travando, os transportadores eles têm o ICMS de um serviço que já foi prestado e que os seus tomadores de serviço não pagaram a conta, porque tem esse prazo de pagamento. Por conta da Covid, eles estão suspendendo todos os pagamentos desses boletos que foram enviados das empresas. Então, além do serviço realizado atualmente, quando foi deflagrado a quarentena, que todo o comércio fechou, que o sistema todo praticamente parou, eles estão com uma dívida anterior a isso e o serviço prestado e sem ter recebido. Então, é uma situação que é muito complicada. Para as pessoas terem uma ideia, 54% das empresas só tem recurso para um mês, transportadora de carga.
28% não suportam 30 dias, mais 30 dias, sem apoio financeiro. E 22% das empresas já demitiram em março. Elas não têm condições de nem segurar um mês. Então, veja que a situação é bastante crítica do transporte rodoviário de cargas. 70% creem que os efeitos dessa pandemia serão percebidos por mais de 4 meses no setor de transporte. Tem algumas entidades aí, alguns estudos que estão mostrando que só no final do ano que a coisa consegue se equilibrar no transporte rodoviário de cargas. Mas essa pesquisa é só de uma parcela, né? E foi esse percentual. Por incrível que pareça, 52% das empresas ainda estão encontrando dificuldade de efetuar as entregas por conta de restrições de acesso. Você pode ver que no estado do Rio de Janeiro a gente tem atuado bastante, a gente não tem recebido nenhuma reclamação de algum município que ainda esteja restringindo a entrada do caminhão. Mas só que o Rio de Janeiro nós temos 92 municípios. A nível do Brasil são mais de 5.000, né? Quase 5.400 municípios, onde cada prefeito toma as suas medidas e às vezes são medidas que vão prejudicar o serviço de abastecimento, onde os caminhões estão sendo prejudicados. A gente tem uma situação mais grave que nós entendemos dessa pesquisa, é justamente as empresas sem caixa. Né? Elas estão sem caixa. A gente precisa, Geisa, uma atuação do legislativo para que o ICMS seja prorrogado das empresas no Estado. Elas não têm condições de pagar. Pode surgir uma inadimplência, não por vontade própria, mas por deficiência de caixa. Né? Eu tenho participado de alguns grupos de empresas nível nacional e todo mundo, as pessoas estão perguntando uma para a outra, mas vocês já conseguiram o recurso do banco? O banco já conseguiu liberar? E ninguém consegue liberar. Já conseguiram recurso para pagamento para folha de pagamento? Ainda não. Né? As decisões são tomadas, mas na prática ainda demora um pouco para que sejam efetivadas na ponta da linha. As empresas estão procurando recursos e não estão encontrando. Né? Algumas empresas já conversaram com a gente, comigo, com o Rebuse, empresas querendo fazer a demissão, e a gente conversando para ver se tem outra alternativa, porque tem saído algumas orientações trabalhistas, né, do nosso setor, e a gente tem orientado isso. Olha, tenta negociar com funcionários a redução da carga horária, a redução do salário, em torno de 70%, se possível, pode ser até 50%, mas que evitem a demissão, porque a demissão, além da demissão, você tem que cumprir o pagamento da demissão. E da onde que vai sair esse dinheiro? Aí o pior é demitir o funcionário e não pagar nada para o funcionário. Então, é a situação pior que tem. Então, a gente está pedindo que os empresários busquem alternativas para negociar. Muitas delas estão fazendo isso. A grande maioria, graças a Deus, eles estão negociando, estão colocando pessoal de férias, estão usando banco de horas, estão negociando redução de carga horária, e o nosso setor continua trabalhando. A redução, a movimentação aí, o estudo que foi feito, estava em 35%. E a gente está operando para não deixar o mercado desabastecido, né? Principalmente nesse segmento aí do agronegócio. Para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, somente 3% das empresas é que aumentaram o seu movimento de serviço. São justamente as empresas que trabalham diretamente no abastecimento do agronegócio, praticamente para grandes atacadistas, supermercados e etc. Então, somente 3%, né? 97% do nosso mercado, transporte rodoviário de cargas, a gente está sofrendo aí com essa pandemia. Agora, nós temos
um trabalho grande que está sendo realizado. Desculpa. Já existia um estudo, já um planejamento da Confederação Nacional do Transporte para daqui a 30, 60 dias, já existiam vários planejamentos, só que com esse corte de 50% da verba do Sistema S, ele está sendo todo refeito, né? Por isso que tem acontecido várias reuniões entre federações, diretorias e etc. Mas a gente continua realizando trabalho. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, foi a única regional que ficou com as unidades do SESC-Senat, que é o Serviço Social e o Serviço de Aprendizado do Transporte, ficaram abertas para emergências, porque o nosso presidente Rebus, ele é o presidente do Conselho Regional do SESC-Senat. Então, ele fez uma reunião com seus gestores e chegaram à conclusão seguinte: como é que nós vamos atender uma pessoa que é ligada ao nosso setor, está com dor de dente na região? Ele vai procurar um dentista lá na unidade do SESC-Senat e vai estar fechado. Então, nós continuamos abertos para atender emergências dessa natureza, algum problema de fisioterapia, alguém que tem algum problema também, que procure a unidade, ela vai ser atendida com a fisioterapia, algum problema muscular, algum problema nas costas, sei lá, alguma emergência a gente está atendendo. Nós estamos fazendo, o SESC-Senat do Rio está em parceria com a PRF, com diversas concessionárias, a gente está atendendo em pontos estratégicos caminhoneiros. A nível nacional, nós já atendemos mais de 100 mil caminhoneiros, oferecendo kits de higiene, precauções, a PRF dando algumas orientações. Então, o caminhoneiro ele recebeu muito bem isso, tanto o caminhoneiro autônomo como o caminhoneiro profissional das empresas. No Rio de Janeiro, nós atendemos mais de 10 mil motoristas de caminhão também nessas ações. Fizemos ações na Ponte Rio-Niterói, fizemos na CCR, na Nova Dutra, né? Ao longo da Dutra, em pontos estratégicos, junto com a Concer. Enfim, a gente tem atuado em todo o estado, porque todas as unidades SESC-Senat, Friburgo, Três Rios, Campos, Resende, Rio de Janeiro, Niterói, todas elas estão com as equipes na rua fazendo esse trabalho. Infelizmente, esse planejamento teve que ser interrompido. Hoje nós estamos encerrando esse projeto do SESC-Senat com a PRF e as concessões, justamente pelo corte. Essa ação ela continuaria, teria mais 2 fases, mas infelizmente ela está encerrando hoje na 2ª fase. Mas a gente continua fazendo um trabalho. O transporte rodoviário de cargas é uma atividade essencial. A gente transporta aí a riqueza do país. Na divisão, a gente representa 65%, né, do transporte rodoviário através de caminhão. Mas, na realidade, a gente atua em 100%, porque nas pontas, o caminhão precisa fazer a última perna, como a gente fala. O caminhão tem que ir lá no porto para pegar a mercadoria para levar para o cliente, tem que ir no aeroporto. Então, o caminhão ele é fundamental e a gente tem feito essas ações justamente para que a gente não piore mais a situação da pandemia e a situação do nosso Estado. Mas a gente precisa muito do apoio do nosso governo do Estado com relação aos tributos, a prorrogação dos tributos. Isso aí vai ser fundamental para que as empresas continuem operando sem fazer demissões em massa, sabe? Tem empresas que têm 400, 500, 800 funcionários, né? Hoje eu vi um vídeo que postaram. Eu não tinha ideia da quantidade de caminhões que a Avan tem. É um carro circulando num pátio imenso, mostrando a frota de caminhões que está parada, né? Porque é frota própria, então ele não tem condições de trabalhar, como as empresas de transporte de carga. Mas é uma pena que a gente veja essa força de trabalho, essa estrutura toda, tudo parado. Então, a gente precisa que unir forças, governo federal, governo estadual e até municipal também, para que a gente tenha êxito nessas ações, né? A gente conseguiu evoluir, tivemos uma reunião, o Rebus participou com o governo do estado, onde a gente solicitou que o Rio de Janeiro
fosse liberado aquela restrição de caminhões, e o secretário estadual de transporte, Delmo Pinho, que atua aí há mais de 10 anos nesse segmento, nesse setor, é o estudioso, conhece tudo, ele interferiu junto à prefeitura, conseguimos isso, para que um caminhão circule em qualquer horário, sem restrição nenhuma, e a gente está atendendo aí o comércio, tanto da cidade como do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o trabalho da T-Transcarga, é o trabalho que a gente está atuando também em contato com a Confederação Nacional do Transporte, a nível nacional, para que a gente consiga aí melhorar as atividades. E qualquer coisa ligada ao transporte de carga, eu me coloco à disposição por intermédio da Geisa. A Geisa pode passar o meu contato, que a gente vem atuando, cada município que tem alguma dificuldade no transporte de carga, a gente vem atuando, nós recebemos a demanda, pedimos ajuda, né, do secretário Delmo Pinho, principalmente, que ele faz parte do Conselho de Secretaria de Estado de Transporte, que eles inauguraram, né, eles montaram essa secretaria, essa comissão, para que atue rapidamente nessas demandas de transporte de carga, caminhão que não está sendo restrito, né, em alguma região. Então, eu me coloco à disposição e peço mais uma vez desculpa aí pela ausência do nosso presidente Rebouças. Obrigado, Geisa. Obrigada, Sérgio. Ele foi perfeitamente bem representado e você pode contar para a gente. Esse link da pesquisa, se você puder me passar por WhatsApp, a gente já coloca aqui à disposição também na transmissão ao vivo que já está ocorrendo também pelo YouTube. E agora a gente está no momento de caminhar para as considerações finais. Lembrando que a gente está, na verdade, dividindo essa nossa reunião da Câmara Setorial de Agronegócios em duas partes. Uma parte que foi painel, esse já é o quarto painel de análise dos impactos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro, sejam impactos esses econômicos, sociais e ambientais. E, na sequência, a gente vai fechar essa reunião para o público mais amplo e continuar nas deliberações da própria Câmara Setorial. Mas, nesse momento, a gente ainda está ao vivo e eu queria passar, então, perguntar aos membros da Câmara se tem alguma pergunta específica para os nossos palestrantes e passar para as considerações finais. Newton, Joyce, Veloso, Paulo. Então, eu queria passar a palavra para o Maurício de novo. A gente já conversou aqui também por WhatsApp. A gente, no fórum, vai, na segunda-feira, ter acesso à minuta que está sendo discutida para poder ver de que forma a Alerj pode também participar dessa discussão a respeito da tributação de UHT e mussarela, né? E aí também queria passar para as considerações finais aí, Maurício, conversando, também repercutindo um pouco do que o Alberto e o Sérgio trouxeram para esse painel. Muito bom, Geisa. Eu queria pontuar uma questão que o Alberto colocou, e você fez a pergunta da questão da mudança de produção dos lácteos, por exemplo. Você tem uma ideia, o mercado é muito dinâmico, né? Nos primeiros 15 dias do isolamento das pessoas em casa, houve um aumento considerável da aquisição do HT. Eu tive a informação já essa semana que houve uma redução já na venda, já travou um pouco a venda do HT. Então, isso é muito dinâmico, né? A gente entende que a mudança ela não vai poder ser muito grande nesse momento, porque a gente vai ter que ver como é que vai ficar. Então, a questão do HT é isso, acho que a gente tem que trabalhar o dia a dia de como que vai estar acontecendo isso aí. A questão da comercialização do Programa Nacional de Aquisição Escolar, eu conversei com a presidente da Emater ontem, a Estela Romano, e ela colocou existe um contato telefônico direto para o produtor fazer esse contato para que a Emater consiga ajudar. Eu acho que nós temos que usar muito a capilaridade da Emater na maior parte dos municípios do estado. Ela vai ser muito importante, né, nesse processo de educação, de formação, de atendimento ao produtor. Então, se você quiser, eu posso passar o número aqui da Emater que tem, não sei se você teria aí, é o 21 9859 66956. Eu posso passar pelo Zap também depois, mas acho que é importante a Emater fazer isso aí. E nós da Federação do Senado também nos colocamos à disposição para tentar equacionar esses problemas que tem aí, né, que o Alberto colocou, que procede em alguns lugares. A informação que eu passei da questão da olericultura foi da região serrana do Rio, a região
uma informação de um presidente nosso, do Henrique, presidente do Sindicato de Petrópolis, e que em toda a região dele lá não está existindo problema de renda, né? Quando a gente o Sérgio Viana da questão do transporte, preocupa a gente, né? Porque nós precisamos desse transporte para os insumos e para a venda dos nossos produtos. Tá? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, deixar a Federação da Agricultura e o Senar à disposição do Fórum, de todos os produtores, e dizer para vocês que nós estamos lá trabalhando, todo esse problema teve desse esforço do sistema S, então, que não vamos deixar mais de atender o nosso produtor. Tá? Muito obrigado e estou à disposição para algumas dúvidas. Obrigada, Maurício. Alberto. Pois é, Geisa, eu queria novamente agradecer a oportunidade da gente estar participando, dizer que a Sociedade Nacional de Agricultura tem um grupo de WhatsApp no qual fazem parte pessoas ligadas diretamente ao Executivo e ao Legislativo nacionais e, portanto, qualquer demanda que possa ser de interesse pode ser colocada através da Sociedade Nacional de Agricultura e me colocar pessoalmente à disposição aí do Fórum e à disposição da coordenação do Fórum para qualquer esclarecimento ou qualquer atitude que for necessária. E realçar o que nós colocamos no final da nossa apresentação. Eu acho que todos os esforços que puderem ser feitos para preservar nossos pequenos produtores em atividade no estado do Rio de Janeiro serão válidos. Então, toda atenção precisa ser voltada para as condições desses produtores e tudo que puder ser feito para não desestimular, para não fazer com que eles saiam da atividade, será muito bem-vindo e é esse o apelo que eu gostaria de deixar como enfático aqui no final da nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto. Eu passo agora para o Sérgio. Ele deu aqui nessa apresentação a dimensão das ações que a FETranscarga vem tomando e também o SESC e o SENAT, né, que estão sob a coordenação da FETranscarga há algum tempo. Então, assim, foi muito importante também a gente acrescentar aqui e poder somar, né, a agricultura, o agronegócio e a logística, que são pontos fundamentais dessa cadeia para que a gente possa garantir o abastecimento em tempos de pandemia. Então, Sérgio, a palavra está contigo. Ok, Geisa. Agradecer mais uma vez aí a nossa participação da FETranscarga, colocar a entidade também à disposição de todos. A gente vem desenvolvendo um trabalho aí grande aí junto com o Fórum. Criamos, né, o Fórum de Infraestrutura e Logística, que no início, a Geisa lembra, a gente participava junto com energia, sabe? É um tema realmente muito pesado, então a gente fez um pleito e fomos atendidos pela Alerj, né, pela Geisa, que levou o nosso pleito à frente, e realmente são temas muito importantes que a gente participa aí com a Alerj. São vários fóruns de discussão com a Firjan, com a Associação Comercial, e aí a Senar também, sempre, o pessoal da agricultura está sempre participando conosco. Então, nós somos parceiros aí, nós estamos juntos nesse trabalho, e o que a gente puder colaborar, o que tiver de demanda, a gente se coloca à disposição aí. E agradecer mais uma vez e a informar também que o SESC-Senat tem uma relação de cursos à distância também muito grande, viu, Geisa? A gente está revendo por causa do corte, mas já existiam cursos já estruturados que continuam na cadeia, inclusive nós colocamos mais alguns cursos novos e está à disposição no site do SESC-Senat para ser pesquisado. Se você precisar de alguma informação a mais, a gente coloca a Mônica Lira, que é a nossa coordenadora, né, do SESC-Senat, em contato, e a gente está aí para colaborar e que todos tenham saúde, que a gente consiga superar essa fase aí que é transitória, para que a gente possa aí tocar aí a nossa vida, a economia, a nossa vida pessoal, e espero que todos estejam bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. A gente teve a participação no ao vivo de muitos técnicos da Emater. A divulgação pelo Maurício do WhatsApp da Emater foi super importante, né, nesse painel, mas a gente vai também reforçar nos nossos canais do WhatsApp e também na matéria que a gente vai disponibilizar após evento no site do Fórum de Desenvolvimento, também chamando atenção para essas apresentações e para essas ações, né, para as redes sociais e para que as pessoas possam se conectar com essas ações que estão sendo tocadas pelas instituições. Nesse momento, eu agradeço novamente a disponibilidade, foi muito rápido, né, a preparação para essa apresentação dos senhores, e eu vou encerrar agora o painel ao vivo e a gente vai manter aqui a continuidade da nossa reunião da Câmara Setorial de Agronegócios. Então, muito obrigada pela participação de todos. Esse conteúdo vai continuar disponível no nosso canal do YouTube do Fórum, e a gente estamos preparando aí outros painéis, então fiquem ligados que a gente manda notícia para vocês de outros painéis ao vivo com novos especialistas para falar sobre essa temática da pandemia e os impactos no Rio de Janeiro. Muito obrigada.